Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Ceará em Pauta aqui na Sertão TV Ceará, canal 180 da BrisaNet. Você que ainda não tem a Sertão TV, procure o escritório da BrisaNet e nos leve para a sua casa. A você que me acompanha pelo YouTube, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e a você que está na M840 Campo Maior, aquele abraço especial. Ceará em Pauta desta semana recebe um convidado mais que especial e posso dizer para vocês que essa edição, com certeza, será uma das edições do Ceará em Pauta que vai me dar mais prazer de fazer, porque iremos falar sobre educação, iremos falar sobre Brasil, iremos falar sobre a nossa realidade, o que estamos vivendo de fato. Com todo prazer, o Ceará em Pauta hoje recebe, hoje no Rio Grande do Norte, mais um homem que tem uma alma cearense maravilhosa, um professor de carreira, já foi, diga-se de passagem, foi um amigo pessoal de Paulo Freire, dispensa apresentações. O Ceará em Pauta recebe professor Luiz Oswaldo. Professor, uma honra ter você aqui no programa. Sinta-se à vontade. Essa casa é sua. Seja bem-vindo. Obrigado, Breno. Estamos aqui à sua disposição para bater um papo. Professor, a pergunta inicial que eu faço nessa entrevista, eu costumo dizer que é a pergunta mais difícil desse programa. Eu quero que nesse momento o senhor fale para o meu ouvinte, para o meu telespectador, para quem está me acompanhando pelo YouTube, quem é o professor Luiz Oswaldo? Difícil é a resposta, né? A pergunta não. Bem, eu sou hoje um aposentado, professor aposentado, que fiz a maior parte da minha vida aí no Ceará, muito especialmente em Quixadá, pelo Sertão Central em geral. Quando eu fui para o Ceará, em 1967, eu fui para Baturité, onde eu passei 2 anos e meio. De lá, eu fui para Pedra Branca, aí no Sertão Central, onde eu passei 2 anos, e vim para Quixadá, onde passei o resto da vida, tirando 2 saídas, a primeira para Brasília durante 3 anos e a segunda também para Brasília durante 10 anos. Na primeira, para assumir o Conselho de Administração do Banco do Brasil, porque fui eleito para representar os funcionários, e na segunda, para ser vice-presidente de Gestão de Pessoas e Responsabilidade Socioambiental do Banco do Brasil. Fora isso, o tempo que eu passei em Quixadá, eu passei também um tempo entre Quixadá e Capuí, como secretário em Capuí, por 3 vezes, aliás. E um tempo também eu passei entre Quixadá e Senador Pompeu, onde eu também fui secretário de Educação. Então, aí no Ceará, minha vida foi dedicada ao Sertão Central. Eu sou um cara sou daqui do Rio Grande do Norte, fui embora do Rio Grande do Norte com 2 anos para o Rio de Janeiro, terra de meu pai, voltei com 4 anos para Natal, onde fiquei até os 10, 11 anos, quando eu fui para o seminário em Carpina, Pernambuco. Lá passei 6 anos, depois 1 ano em Jaboatão, depois 2 em São João del Rei, fazendo minha faculdade, da qual eu fui expulso, né, por conta da ditadura militar. E daí eu voltei para Recife, passei meio ano, fui expulso também, fui para Baturité, onde passei 2 anos e meio, e aí foi quando eu saí da congregação e fui terminar em Pedra Branca, né? Parte que eu já contei. Então é isso, uma pessoa que teve sempre a serviço como funcionário do Banco do Brasil e a serviço do magistério, né? No magistério, eu acho que eu mexi com tudo que eu podia ter mexido, né? Com a educação do ensino fundamental, séries iniciais, com as séries finais do ensino fundamental, com o ensino médio e com o ensino superior. E, como se não bastasse, durante toda a minha vida, de alguma forma, quer na universidade, quer na minha vida particular,
quer no partido, quer nas associações, na CUT, em tudo que eu trabalhei, eu fiz educação popular, né? O que me levou a essa aproximação com Paulo e ter tido a felicidade de ter aprendido muito com ele em algumas conversas, quando a gente se encontrava, jantava, almoçava, participava de debates juntos. Então, é isso. Uma vida simples, mas que correu o tempo todo, brigou o tempo todo e depois foi enganado. Disseram que a melhor parte da vida da gente, a melhor idade é de adulto, de velho. Eu não acho que seja, né? Eu acho que dá aquela sensação de que você já não pode fazer tanto quanto podia. Você começa a ter que ter a humildade de sentir suas limitações, mas não impede de continuar fazendo nem de continuar sonhando. É isso. Professor, diante da sua explanação, o senhor contou um pouco da sua história e até desses momentos de expulsão de alguns territórios devido ao regime militar. Foram muitos. O primeiro aos 7 anos. E como era a educação nessa região nos anos antigos? Como era que se dava esse processo de pedagogia? Que não era, nós sabemos que a educação ela não era tão democrática quanto é hoje. Nós já vivemos um período, meus pais são agricultores, estudaram só até a 4ª série, passou disso, tinha que fazer os vestibulinhos, né? Para que se continuasse. Então, como foi viver nesse período no qual a educação não era democratizada, era restrita a poucos? Olha, eu não sei nem se ela está democratizada, né? Acho que a gente caminha, luta para que seja, mas não acredito que é como o país, não podemos dizer que está democratizado. A gente luta para que seja. E vai ter sempre alguma coisa a fazer, a modificar, que a gente precisa trabalhar nesse sentido. Eu, por exemplo, fui expulso a primeira vez, como eu disse, aos meus 7 anos de idade, 7 para 8 anos, eu fazia o 2º ano do ensino fundamental. Naquele tempo não era como hoje, socialização, brinquedos, não, era estudar mesmo, disciplina, matéria, né? E eu estava fazendo o 1º, 2º ano, não recordo bem, do ensino fundamental, quando a professora ensinou sobre a Guerra Holandesa, a primeira invasão holandesa. E ela explicou que o final da primeira invasão holandesa foi quando a esquadra de Dom Fradique de Toledo Osório, que era o almirante espanhol, cercou a esquadra holandesa dentro da Baía de Todos os Santos, começou a guerrear, os navios holandeses começaram a fugir para o mar, saíram da Baía e vieram, e os espanhóis atrás e foram bombardeando e afundando diversos navios holandeses. E quando chegaram em Pernambuco, nas proximidades da ilha de Itamaracá, eles afundaram o último navio holandês, aquela que eles chamavam a nau capitânia, onde ia o almirante holandês. E com o almirante holandês, quando começou o navio a afundar, os marinheiros que estavam vivos se jogaram no mar para tentar se salvar, pegando um pedaço de tábua, um bote, seja o que for, para se salvar até a ilha. E ele, o almirante holandês, enrolou-se na bandeira holandesa, foi para a proa do navio e afundou junto com o navio, dizendo uma frase famosa: o oceano é o único túmulo digno de um almirante batavo. Eu, na minha ingenuidade de criança, levantei a mão e perguntei: Dona Lourdes, era professora, se todos os soldados e marinheiros haviam morrido ou fugido, quem foi que ouviu essa frase para botar na história? Esse foi o motivo que ela me expulsou. Me mandou para a diretoria, Colégio São Luís, aqui em Natal, do cônego Edmar Lereste Monteiro, e simplesmente mandaram chamar meu pai, disseram que estava expulso da escola porque tinha desrespeitado a história pátria e
a professora. Ora, eu não posso dizer que isso seja democrático. Será que para ser democrático eu tenho que me curvar a uma sabedoria imposta falsamente para a gente? Porque está na cara, qualquer pessoa que raciocine está... E aí eu queria começar a falar de educação. Qualquer pessoa que raciocine, a educação é uma questão para as pessoas humanas que raciocinam, não é um treinamento qualquer. Eu nem gosto da palavra treinamento, que isso pode ser para um animal qualquer, num sistema skinneriano, sistema do Skinner, do estímulo e resposta, ensina o macaquinho a dançar, ensina o cachorrinho a salivar quando sente o cheiro da carne, ou quando toca a sirene, pior ainda, tá? Mas é para quem pensa. A educação é para quem pensa, para quem tem a capacidade de pensar, para desenvolver a sua capacidade de pensar. Por isso que eu acho que sempre que se nega o saber a qualquer pessoa, eu não posso dizer que eu tenho uma educação democratizada. Por que há pessoas que não têm o direito de aprender a ler? Por quê? Por que há pessoas que não têm o direito de saber certas coisas? Por que a escola não é um lugar do saber? Não é. A escola tem um currículo, a escola tem um programa, o sistema de educação tem um programa, um currículo. Ou seja, é para estudar aquilo que o poder determina para quem não é poder possa aprender para trabalhar melhor para quem tem poder. Mas não passe daí. E isso é imoral. Isso é antiético, isso é democrático. Por quê? Porque nenhum conhecimento humano chegou até nós por conta de alguém. Todo conhecimento que nós temos hoje é uma construção coletiva. Alguém na pré-história descobriu o tomate. A tribo não conhecia. Passou a conhecer por causa daquele alguém. Mas no outro dia, alguém fez o doce de tomate. Alguém fez o suco de tomate. E foram fazendo as coisas até chegar ao ketchup. O saber é uma construção coletiva. Por isso, ele não pode ser negado a ninguém. Onde há negação do saber, não existe educação democrática. Era isso que eu queria dizer. Professor, então falar das minhas expulsões, essa expulsão se reproduziu. Quando eu passei no concurso do banco, eu fui o terceiro lugar do concurso, eu tive de esperar 2 anos, todo mundo passou na minha frente. Por quê? Porque tinha uma proibição para mim. Uma proibição do SNI. Quando eu fui expulso da faculdade, eu fui proibido 15 anos de estudar. Aliás, fui proibido por mais tempo. A sorte é que lá em Limoeiro, o padre Pitombeira, quando eu cheguei lá, depois de muitas faculdades ter ido, o padre Pitombeira me chamou e me disse: seu problema é esse, você não pode fazer por causa do SNI. Eu vou fazer de conta que não vi. Se colar, você cola grau. Colou e eu colei grau. Mas estava proibido. A proibição é uma expulsão anterior ao fato. Quando eu passei no concurso, foi a mesma coisa. Quando eu passei no concurso para a universidade, para a FECLESC, Quixadá, eu fui o primeiro lugar da pedagogia, os outros foram chamados, eu não fui. Só depois, quando o Gonzaga Mota mandou passar por cima das ordens da ditadura militar, foi que eu consegui assumir, 1 ano depois dos outros. Pedi tempo de aposentadoria nisso. E assim vem as outras expulsões dos cargos. Você está num cargo, hoje no outro dia você é tirado porque você contradiz isso e aquilo. Então, não é só a educação que não é democrática. A educação é um reflexo da vida. A vida não é democratizada. João 23 dizia, e eu concordo muito com ele, hoje canonizado, né, São João 23, ele dizia na encíclica Pátria Inter, o Mater et Magistra, que a democracia só existe pulverizada. Não existe um país democrático
quando as famílias não são democráticas. Não existe uma religião democrática quando os pastores não são democráticos. Ou a democracia está pulverizada na vida da gente, nas nossas relações com os outros, ou não existe uma instituição democrática assim. Existe sempre uma busca de democracia. E essa é a luta pela qual dediquei a vida e por quanto muitos dedicaram e pela qual muitos morreram. É isso. Professor, dentro da sua explanação, até agora, você percebe que o senhor sempre foi militante de uma causa. O senhor sempre foi um militante da educação. O senhor assumiu já diversas funções aqui no Sertão Central. Foi secretário por diversas vezes, para além de diretor de uma escola, de uma instituição revolucionária aqui para a região, tal qual foi a FECLESC, aqui em Quixadá, do qual o senhor foi fundador. E queria que o senhor me contasse como se deu a criação da FECLESC aqui na região, mas queria falar melhor sobre isso no nosso próximo bloco. Eu saio daí que daqui a pouquinho eu estou voltando com o segundo bloco do programa Ceará em Pauta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Vilistênio Alves e estou com você no Ponto de Vista. De segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã. Muita informação, prestação de serviço, na sua melhor companhia da hora do almoço. Nosso encontro marcado, de segunda a sexta, às 11 da manhã. Espero você! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala galera, somos Braz Adoração, estamos ligadinhos na Sertão TV, feita pra você. Sertão TV, feita para você. Um gamer, uma partida e uma conexão que trava quando todo mundo tá em casa. Tá cansado de ver esse filme? Bota fibra, vem pra BrisaNet, é mais que rápida, é voada. Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade, a Sisticom. Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Sertão TV, feita para você. O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Quixeramobim agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer. Acesse quixeramobimagora.com.br. Seleção Contratação. A Cocalc permanece com excelentes perspectivas de crescimento. Venha fazer parte desse time. Atualmente já somos mais de 4.000 colaboradores que, com dedicação e compromisso, construímos essa história de sucesso no coração do Ceará. O link para você realizar sua inscrição está disponível na bio do nosso Instagram. Caso não consiga se inscrever de forma online, se dirija até a sede do CineDT de Quixeramobim levando seu currículo. Os requisitos básicos para participar da seleção são: ensino fundamental, não ter possuído vínculo com a Cocalc, ser ágil e ter iniciativa. Venha crescer com a Cocalc.
de volta com mais um bloco do programa Ceará em Pauta, aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180. Você que não tem a Sertão TV, procure o escritório da BrisaNet e nos leve para sua casa, porque só assim você vai desfrutar de uma conversa bacana, de um papo interessantíssimo, tal qual esse que estamos tendo hoje aqui com esse convidado mais que especial, professor Luiz Oswaldo. E professor, havia deixado um gancho no último bloco perguntando como se deu o processo de fundação da FECLESC aqui em Quixadá. Esse processo de fundação foi árduo e quais frutos hoje o senhor vê que a FECLESC deixou aqui para a região? Fique à vontade. Bem, eu acho que as pessoas da região, talvez por estarem dentro do que aconteceu, não perceberam o que teve de grandioso na criação da FECLESC. E o grandioso que eu digo é aquilo que a FECLESC produziu. Porque é preciso se transportar um pouco para esse tempo para que a gente possa entender melhor. Eu acho que nem as pessoas daqui perceberam, nem o governo do estado do Ceará teme não perceber, a própria universidade não percebe a importância que teve a FECLESC. Não quero dizer que as outras não tenham essa importância, mas a importância da FECLESC foi uma importância pioneira. E parece que nós somos tratados assim. Eu não posso nem mais dizer nós, porque já me mandaram embora, né? Disseram que eu estava velho. Mas a FECLESC sempre foi tratada assim. Como o povo fez tudo, não precisa se fazer mais nada. Os outros que não fizeram nada, para esses foi feito tudo. Então, eu não me conformo com essa injustiça e vou continuar dizendo isso, brigando por isso, por mais que algumas pessoas próximas, inclusive amigos e tudo, correligionários e outras coisas mais, detestam o que eu digo. Mas a FECLESC é tratada injustamente, inclusive é muito simples olhar para as suas condições físicas. Compare as condições físicas da FECLESC com a de qualquer outra universidade que tenha hoje em Quixadá. São 7, ou sei lá, grandes universidades ou faculdades que temos em Quixadá, fora aqueles menorzinhos, e você vai ver que as condições são bem diferentes. Não é quem está lá no TEA trabalhando por isso, é porque não está conseguindo. É porque para isso não existe. Para outros campos se cria campos, se faz prédio, se adapta a prédio, se faz tudo. Tá? Então, essa sua pergunta é interessante para perceber isso. Quem era o Sertão Central e o que é hoje o Sertão Central? O Sertão Central, e aí eu incluo não só o Sertão Central tipicamente dito como a região de Quixadá, Quixeramobim, Senador, Pedra Branca, Morada Nova, vamos dizer assim, Choró, Banabuiú e Baretama, que era o antigo Quixadá, Madalena. Não, mas também aquele Sertão Central, Senador, Milhã, Solonópolis, etc. Mas também aquele sertão lá de Iguatu, na região de Iguatu, ninguém tinha nenhuma escola de nível superior. 1972, o ano que eu fui para Quixadá, ninguém nessa região tinha uma escola de nível superior. A Zona Norte tinha a Faculdade Dom José em Sobral, feita pela igreja. A região do Jaguaribe tinha a Fafidam, feita pela igreja. A região do Cariri tinha a Faculdade do Crato, feita pela igreja. E Fortaleza tinha a Federal, a Estadual, nova ainda, mas tinha, a Unifor e a Fafifor. Nós não tínhamos nada. Em 1973, eu assumi pela primeira vez a Secretaria de Educação do município de Quixadá. Eram 4.600 quilômetros quadrados, 130 mil habitantes, maior do que hoje. Porque naquele tempo o Quixadá compreendia Quixadá, Choró, Ibaretama e Banabuiú.
Tá? Bem, em todo esse Quixadá, nós só tínhamos uma professora municipal que tinha, não o curso superior, tinha o curso normal. Digo até o nome, Mocinha Cabral, lá na Fazenda São Luís, lá no Choró, naquela região ali, tá? E que depois foi aluna da FECLESC, depois foi secretária de Educação de Quixadá, foi secretária de Educação do Choró. E está lá, já hoje eu recebi uma mensagem dela no Facebook. Os outros não eram moças que tinham estudado até primeiro, segundo, terceiro ano do curso primário, que equivalia ao ensino fundamental básico de hoje. Tá? E ficava ali. Tanto que o verbo que era usado não era aprender, não. A professora não ia para que os meninos aprendessem. As professoras não iam para ensinar os alunos. Elas iam para desasnar as crianças. O verbo era esse. Desasnar. Deixar de ser asno. Né? Ou seja, nós não tínhamos um sistema de educação. O Estado tinha alguns professores com curso normal. Faculdade, não. Tinha. Mas eram poucas as escolas. Não havia matrícula. Um município com 130 mil habitantes não podia dizer que tinha uma rede de ensino municipal quando tinha 4 mil alunos matriculados. 4 mil de 130 mil. População muito mais jovem do que a de hoje. Hoje é uma tendência ao envelhecimento da população. Então, quando a gente começa a brigar pela criação da faculdade, está lá no discurso da inauguração da faculdade que eu fiz, as professoras municipais eram os nossos primeiros olhares. Nós queríamos capacitar o professorado. Ela fez questão de ser uma escola de formador de professor. E até hoje, praticamente, é a grande escola formadora de professores do Sertão Central. A mudança no nível dos professores do Sertão Central foi imensa a partir da FECLESC. Eu me lembro quando eu era secretário em Senador Pompeu, um dia eu fui interpelado por um grupo de estudantes de outras universidades de Quixadá sobre transporte escolar. E eu fui lá conversar com eles no Centro Social Urbano. E um me dizia, eu não sei de onde ele tirou aquilo, que a prioridade do transporte escolar tinha que ser para as universidades privadas. Ora, eu não posso ter o público a serviço do privado. Primeiro ponto básico, não vou nem discutir. Mas pode ser. Pode ajudar. Tá? Mas isso não é motivo para ser prioritário. Segundo, qual era o argumento que ele usava? É que a FECLESC só forma professores. Os doutores são formados nas outras universidades. Não é verdade. A maior concentração de doutores do Sertão Central é na FECLESC. Porque advogado não é doutor. Médico não é doutor. Um é bacharel em medicina, outro é bacharel em direito. Doutor é quem faz doutorado. E outra coisa, muito simples, mesmo que fosse, nenhum doutor chega ao doutorado sem ter passado a vida inteira pela mão de professores. E a questão da melhoria do ensino, é preciso que seja entendido que nós tratamos isso nesse país irresponsavelmente nas próprias universidades. A gente põe para dar aula de matemática o bacharel em matemática. Não pode ser. Ele tem que ser licenciado.
ou ele tem que ter um mestrado, uma coisa que o prepare para o magistério. Saber matemática não significa saber ensinar matemática. Porque ninguém pode extrair um dente se não for dentista. Ninguém pode receitar para a saúde de alguém se não for médico. Ninguém pode enfrentar uma causa na justiça se não for advogado. Mas professor, qualquer um pode ser professor. Isso é uma negação da educação. Porque ser professor é muito mais do que saber um conteúdo. Ser professor é deter a arte e a ciência de transmitir o conhecimento e de formar atitudes que valem mais do que os conhecimentos. Então, eu continuo achando que o bem que a FECLESC fez ao Sertão Central é um bem que todos os municípios deviam reconhecer. Todos. Não é só o Quixadá, não. Porque foi importante para todos os municípios da região. Essas meninas que hoje estão até aposentadas, né? Aí em Xaramubim, Senador Pompeu, e nessa região toda, sabem o quanto foi importante a FECLESC na vida delas. Agora, como é que foi feita? A FECLESC não teve o apoio do governo. Nem do federal, nem do estadual, nem do municipal. Nós criamos um movimento, criamos uma fundação, o prefeito chegou até a criar uma faculdade municipal de filosofia, o Aziz Baquite, devemos muito a ele, sim. Mas eu fui contra. Eu, como secretário, fui contra. Porque não era justo que a municipalidade fosse cuidar e gastar com o ensino superior quando ela não conseguia dar conta do ensino básico, que é a obrigação dela, que é para todos. Porque ainda são poucos os privilegiados. Parece até ridículo dizer que alguns dos nossos alunos, por exemplo, que eu conheço na FECLESC, são privilegiados, mas, de certa forma, o são, porque conseguiram chegar lá. Eu me lembro de uma estatística na época de cada 1.000 alunos, 4.000 alunos que nós tínhamos entrando no primeiro ano, no segundo ano só chegavam 2, no terceiro só chegava 1. 1.000. No quarto, uns 600, 700, 500. E daí parava. Ficava como uma mocinha lá do interior, repetindo o terceiro ano várias vezes, para ter o que fazer. E para não perder o desastre que tinha tido. Então, mais do que a simbologia, que é sempre muito exaltada e tudo, de como a FECLESC foi feita pelo povo, o povo fazendo tudo, o povo fazendo rifa, o povo fazendo bingo, o povo dando terreno, o povo dando material, o povo diminuindo o preço das coisas, os trabalhadores participando com dias de trabalho. Um ato realmente comunitário, solidário. Nós não tivemos nenhum ato tão solidário no Sertão Central como a criação da FECLESC. Disso eu tenho uma sensação muito boa sobre isso, tá? Mas muito mais do que isso, foi o papel de transformar a região. O Sertão Central do Ceará, isso não quer dizer nem esquerda, nem direita, nada, mas evoluiu politicamente. Saiu do domínio absoluto de uns e, pouco a pouco, foi começando a se libertar. E a gente sabe o quanto a FECLESC foi importante nesse movimento. Então, Breno, eu acho que muito mais do que a gente falar sobre como foi, eu acho que é importante a gente entender hoje, que muitos não entenderam ainda, o que foi. Hoje, a FECLESC tem mestrado, tem 4 mestrados, está em vias de um doutorado, né?
com toda a falta de apoio que ela não tem. Mas está crescendo. E a gente espera, pelo menos há uma promessa do governador, no dia que foi eleito, que disse que faria pela FECLESC, e do reitor também, a gente está esperando que chegue esse dia de tentar avançar nessas coisas. Toda quinta-feira, a partir das 9h30 da noite, você confere matérias especiais, curiosidades e temas importantes dos principais programas da Sertão TV no Espaço Livre. Um conteúdo diversificado de produção própria do Canal 180. Não perca! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala, minha gente, olá, tudo bem com vocês? Eu sou Jadson Cavalcante, humorista de tela, e tô aqui também na programação da Sertão TV, uma TV que é nossa. Valeu! Sertão TV, feita para você. Sistema Maior de Comunicação, orgulho de ser do Ceará. A Sertão TV é para todos. Queremos ficar mais próximos de você, mostrar novidades, te divertir e emocionar. Por isso, temos o YouTube, onde fica boa parte do nosso conteúdo. Para acessar, é bem fácil. Entra na plataforma e procura pela Sertão TV na barra de pesquisa. Encontrou? Clique no botão de se inscrever, em vermelho, e ative o sininho para ser avisado quando postarmos qualquer conteúdo. Pronto! Agora você acompanha a gente ainda mais de perto. O programa Ceará em Pauta é o que eu sempre digo, é um programa, uma conversa de calçada sobre política, sobre sociedade, sobre assuntos. Ele tem, para além da sua finalidade de informar, de entrevistar pessoas, ele tem um fim pedagógico. Eu sempre falo ao meu telespectador isso. O senhor foi gestor de secretarias de educação em vários municípios, mas, por uma outra ótica, vê-se muito que, antes de gestor, o senhor foi um técnico, um educador técnico, e também um secretário com vontade, entendendo que a educação é um projeto a longo prazo, que não dá para você simplesmente assumir uma pasta como a Secretaria de Educação e fazer com que, de um ano para outro, ela renda frutos grandiosos. A educação ela é uma semente, ela tem todo um cuidado, ela é a longo prazo. Hoje, nós vivemos uma cultura de educação imediatista. Eu queria que o senhor me falasse como vê essa ideia de uma educação imediata, a fim de bater tabela, de servir a dados estatísticos e não a um projeto social propriamente dito, não a formação de pessoas, mas sim trabalhar em favor de numerários. Eu vou entrar num terreno muito explosivo. Em primeiro lugar, eu estou aposentado, sinto uma falta tremenda da minha sala de aula. Era uma coisa que eu fazia com muita boa vontade, com muito querer bem. E de vez em quando as pessoas aqui na sala me perguntam: por que você não vai dar aula numa faculdade privada? E eu digo para eles que eu não quero dar aula, eu quero ser educador. Eu não concebo o ensino superior sem pesquisa, sem extensão.
O ensino superior, que se reduz a aulas, a conhecimento teórico, não é um ensino para a vida. A gente passou a entender que, já se entende muito isso hoje, que precisa ter a prática. Não basta entender tudo sobre energia. É preciso saber fazer uma ligação, saber fazer tudo aquilo que o engenheiro elétrico precisa saber fazer. Não basta entender teoria de medicina, precisa saber operar. Precisa saber fazer curativo, precisa saber passar o remédio. Em tudo existe uma prática. Mas uma coisa que ainda não conseguiram entender é que não se pode ser um bom profissional sem ser um homem bom, digno, justo, honesto, que tenha uma visão de mundo, que perceba que tudo se transforma nesse mundo, que tudo tem consequência. As faculdades estão longe de entender isso. Quando a gente vê horrores que acontecem com estudantes de medicina, lá no Paraná, sei lá onde, a gente fica pensando o que é que o estudante de medicina está estudando de ética. Não vai me dizer que para estudar medicina não precisa de ética. Ou seja, nós queremos uma educação que diga para a gente que o homem tem que jogar fora a sua capacidade de socialização, a sua capacidade de raciocínio, a sua capacidade de ser gente e aprender fórmulas concretas, apenas. Por isso que eu acho que não só a educação, tudo na vida tem um processo, não só a educação. As coisas não acontecem da noite para o dia. Precisa ser plantada e precisa ser regada. Precisa ser cultivada. Cultura é isso. Cultura, especialmente, precisa ser cultivada. Nós não temos, nós renunciamos a tudo. O São João do Nordeste, quem diria, está ficando com mais música sertaneja do que forró pé de serra. Por quê? Porque o forró, não é o forró que tem lugar na Globo. É o sertanejo. Não é o forró que é financiado pelos grandes empresários. É o sertanejo. Que não é nosso, tem nada a ver conosco. Que não tem nada contra se gostar. Eu tinha um professor italiano de música, ele dizia que, a gente perguntava, Padre Mário, essa música é bonita, com a partitura na mão, ele dizia, meu filho, toda música é bonita. É. Agora, nós temos que também cultuar a nossa história. José Martí, o libertador de Cuba, dizia que um povo que não é dono da sua cultura e não zela por ela, jamais será dono do seu destino. E nós estamos perdendo não só a cultura, nós estamos perdendo com essa invasão da globalização, nós estamos perdendo tudo. Eu vinha vindo do Ceará para Natal anteontem. Passei em Mossoró. Do lado, a sede, do lado da estrada, a sede do que foi a Petrobras. Do tempo que a Petrobras se tornou autossuficiente. A maior bacia petrolífera do país. A maior bacia petrolífera em terra do país. De repente, foi dado de mãos beijadas
a uma tal de 3R Petroleum. Não produz mais petróleo, compra do estrangeiro. Resultado, a gasolina mais cara do Brasil está no Rio Grande do Norte. A maior bacia petrolífera do estado. E eu vi lá do lado, um mastro alto, conservar a bandeira brasileira. Sabe o que é que eu me lembrei, Breno? Eu me lembrei de Castro Alves. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame e cobardia e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. A bandeira que tremulava no mastro dos navios negreiros. Não é um mastro de navio, mas é uma terra escravizada, tomada. A educação brasileira, no último desgoverno, foi concentrada na mão do Lehmann e da irmã de Paulo Guedes. Eles dominam o Conselho de Educação. Ainda vão levar vantagem agora na informatização das escolas? Tínhamos que romper com isso. Por isso que eu estou dedicando meus não sei quantos últimos dias a fazer um movimento. Nós vamos fazer nos dias 17, 18 e 19 um evento que eu criei quando era secretário em Icapuí. Teve 10 edições e agora vai ter a 11ª, passou 15 anos aí sem ser feita, eu acho. O acampamento latino-americano da juventude. Leva a juventude de Madalena para lá, viu, Breno? Certeza. 17, 18 e 19 de novembro. Hoje eu vi um vídeo de um cara de um outro município pequeno aí do Ceará, que hoje trabalha no gabinete presidencial como assessor de relações internacionais, e disse que despertou para esse ramo no acampamento da juventude em Capuí. Bem, nós vamos dar uma oficina lá sobre esperançar, é o verbo de Paulo Freire. Uma oficina sobre a pedagogia libertadora de Paulo Freire. E somos um grupo de 4 amigos, né, ligados à universidade e que somos seguidores de Paulo Freire. Mas nós vamos entregar um documento à governadora do Rio Grande do Norte. Ela vai estar presente, que ela vai para um debate. Aliás, ela sempre foi a todos os acampamentos. E nós vamos entregar um presente sobre educação popular no Rio Grande do Norte. Por quê? Porque Paulo Freire fez as suas 2 maiores experiências aqui no Rio Grande do Norte. Angicos, que agora vai ter até um filme sobre Paulo Freire, protagonizado pelo Wagner Moura, e a campanha de Pé no Chão também se aprende a ler, do prefeito comunista de Natal, de Djalma Maranhão. Foi caçado pelo golpe militar. E com isso acabaram os 2 projetos também. Bem, porque é uma vergonha que esse ano que nós completamos 102 anos do nascimento de Paulo Freire, o Rio Grande do Norte ainda não tenha sido todo alfabetizado. E olhem, é o estado que tem o percentual mais alto de alfabetizados do Nordeste. Avalie o resto. Ora, aquilo que eu estava dizendo no começo. Se tem gente a quem é negado ser alfabetizado, eu não posso falar em educação democrática. Não posso de forma alguma.
Então, é isso. Eu acho que a educação não é uma coisa que se dá só dentro da sala de aula, se dá fora também. E eu pretendo continuar esse trabalho, estou pretendendo reunindo gente daqui do Ceará, estamos fazendo reunião lá e cá, já tem um projeto de educação popular aqui do Rio Grande do Norte que está engavetado, um bom projeto, por sinal, mas que a gente precisa tirar via lume para tentar democratizar um mínimo a educação brasileira. Fora disso, pode cuidar do ensino básico, do ensino fundamental, do ensino superior, mas a educação não será democrática e nem instrumento de democracia. Por quê? Porque cada vez nós vamos ter um povo mais ignorante, capaz de ser iludido pelos meios de comunicação, pelos fake news da vida, por tudo que acontece nesse país. Professor. As pessoas não são capazes de raciocinar sobre o que acontece. E olha que a gente percebe, não é só a questão de ter saber, não. Porque tem gente que tem universidade, mas não consegue perceber, por exemplo, o que é, vamos supor, um tema de hoje, a guerra Ucrânia e Rússia. É a Rússia invadindo a Ucrânia? Não é outra coisa. É outra coisa. Mas nós não temos a capacidade de analisar isso. E a imprensa vai tapando as coisas por cima. Porque elas estão a serviço de alguém também. Afinal de contas, resumindo, por mais que você não queira falar do assunto, estão a serviço do capitalismo. E o capitalismo é cada vez mais gente tendo menos, cada vez menos gente tendo mais. Professor, há muito tempo, no discurso de Lenin, a Revolução de Outubro, ele falou uma frase muito interessante. Essa frase é uma frase que, por mais irônica que pareça, ela causa uma revolta generalizada, inclusive na própria classe. O Lenin falou que todos os trabalhadores merecem desfrutar das coisas boas da vida. Porém, se você for dizer que essa frase foi dita por um revolucionário comunista, essa frase cai num descrédito gigantesco. O que eu vejo hoje é que há uma sensibilidade e fragilidade nos discursos, nas defesas e até mesmo nos lados o qual as pessoas escolhem militar. E eu lembro que o senhor me contou a história de um discurso que fez lá em Madalena, que teve o microfone cortado. Queria que o senhor falasse aqui para o público do Ceará em Pauta, para todos os que estão me assistindo, os que irão me ouvir pela AM Campo Maior, como foi essa história que o senhor teve seu discurso interrompido, quase por uma tentativa de homicídio. Você vai escolher logo isso para falar de Madalena? Tanta coisa boa em Madalena. Como o Sem Terra, por exemplo, de Madalena. Eu acho que tem uma escola de Sem Terra lá que é excelente. Incrível. Olha aí uma coisa, tá vendo? Foi comum nos últimos tempos, eu entro já nessa questão do socialismo, foi comum nos últimos tempos aqui no Brasil, no passado desse governo, queimar Paulo Freire, dizendo que a educação brasileira é uma bagunça por causa de Paulo Freire. É mentira. Antes de qualquer coisa, de qualquer análise sociológica, de qualquer análise política, de qualquer análise pedagógica ou antropológica, sei lá, é mentira. Por que é mentira? Porque nunca ninguém no Brasil usou Paulo Freire como base da educação. Nunca. Algumas pessoas individualmente, mas nenhum Estado, nem o país, nem ministério nenhum, nunca ninguém usou Paulo Freire. Nunca. Agora, quem é que eles diziam que são países evoluídos na educação? Citam muito dois nomes. A Finlândia e a Suécia. Eu vou contar uma novidade para vocês. Quem comanda
o Ministério da Educação na área pedagógica, na Finlândia e na Suécia, são 2 institutos chamados Instituto Paulo Freire. E eles seguem a base da pedagogia do Paulo Freire. Mas no Brasil não pode dizer isso. A bagunça que nós temos não se deve a Paulo Freire, não. Se deve, por exemplo, a cada reforma do ensino que se vai fazer, são 15, 20, 30 anos fazendo uma lei, engavetando o projeto. Quando ela chega, já não é mais o que devia ser. Se deve à incompetência de quem vai para o Ministério da Educação vender ouro, comprar ouro, em vez de cuidar da educação. Mais uma super produção para você matar a saudade na telinha da Sertão TV. Darren Steffens é um jovem executivo de uma agência publicitária que, quando sai em lua de mel com sua esposa, Samantha Steffens, descobre seu segredo. Ela é uma feiticeira com poderes mágicos. A Feiticeira. Uma série de sucesso que conquistou o mundo. Agora disponível para você no canal 180 da BrisaNet HD TV. Sábado, às 14h30. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá, minha gente, eu me chamo David Simplício e estou na Sertão TV, o canal que valoriza a cultura do Nordeste. Sertão TV, feita para você. Sertão TV, feita para você. Esta é a Canudos FM 106,7, emissora pertencente à Fundação Canudos, integrante do Sistema Maior de Comunicação. Canudos FM, a que fica. O que é ter saúde para você? Para mim, ter saúde é viver com qualidade, assim como se vive na minha cidade. Ter saúde é viver no interior e em pequenas coisas reconhecer valor. Todo mundo tem dentro de si um lar. Corpo é casa, que temos que cuidar. Unimed Ceará. Cuidar bem é cuidar do nosso interior. Se deve à incompetência dos que assumiram o Ministério da Educação no Brasil. Alguns tentaram fazer. Sempre há quem tente fazer. Mas nunca é quem... Um ex-ministro da Educação, Darcy Ribeiro, ele tem uma frase muito interessante. Eu não sei bem a frase, a pé da letra, mas eu vou dizer o sentido, quando ele diz que teve muitas lutas na vida, perdeu todas. Mas tem muita gratidão a Deus por isso. Porque triste seria se ele tivesse ficado de lado dos que venceram. Eu digo mesmo. Triste seria se a gente tivesse do lado dos que venceram tantas e tantas batalhas neste país. O que é que nós estamos fazendo hoje? Nós vivemos a violência do capitalismo crescendo cada vez mais. E aí, você citou a frase de Lenin, eu vou citar uma de Marx. Quando a modernidade começou com a Revolução Industrial lá na Inglaterra, somente em Manchester, por aí, dois filósofos olharam estudar a modernidade. Um era um francês, Jean-Jacques Rousseau. Ele chegou à mesma conclusão que o outro, que era Karl Marx. A modernidade não é boa. Só que o Rousseau tem um diagnóstico, uma receita diferente. Rousseau diz que
é preciso voltar a ser um bom selvagem. Deixa a modernidade para lá, vamos viver como antes. O saudosismo de antigamente. Isso, grosso modo. Rousseau tem muita coisa boa. Por outro lado, Marx diz o seguinte: é preciso dominar a máquina, pôr a máquina ao serviço do homem, para que o homem possa ter maior possibilidade de usufruir das coisas do espírito. Que o relojoeiro não seja apenas um relojoeiro que conserta relógio. Ele seja um cara que possa ler um bom livro, que possa escutar uma música clássica, que possa ir a um cinema bom. O nosso trabalhador não pode. Domina-se a máquina, mas a máquina serve para desempregar trabalhadores. Claro que vai desempregar. Uma máquina daquela de caixa do Banco do Brasil, por exemplo, substituiu 30 caixas, chamados caixas executivos. Menos gente com comissão no banco, menos gente indo nos concursos do banco. Porque a máquina faz o serviço com mais precisão, até. Não resolve certas coisas que o homem resolve. Mas ela pode fazer muito. E é bom que tire o lugar do homem. Mas que o homem vá se dirigir para outras profissões e não ser desempregado. Profissões na área de arte, na área de lazer, na área de turismo, na área de viagens, na área de bem viver. A gente teria outra sociedade. Mas não. Desemprega, deixa sem renda, vai para a miséria, passa a viver de bolsa. Quando consegue. Quando tem, né? Então, se criou esse assunto. Muita gente, por exemplo, a igreja achava que Marx era um comunista perverso porque dizia que a religião é o golpe do povo. Marx não diz isso. Marx constata que a religião é o golpe do povo. Tem muita gente que acha que está certo sofrer nessa vida para ganhar o céu. Isso é um golpe. Isso amortece a consciência da gente. E nós estamos caminhando, a meu ver. Eu vi uma palestra, uma entrevista do Reinaldo o quê? Aquele jornalista? Reinaldo Azevedo? Reinaldo Azevedo. Ele e um outro entrevistando Miguel Nicoleles. Miguel Nicoleles é o maior cientista brasileiro da atualidade. É professor aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e de algumas universidades americanas. Foi o cara que abriu a Copa do Mundo de 2014 com aquela roupa robótica, fazendo com que o paraplégico andasse e desse o chute inicial da Copa, né? Só que a televisão não prestou atenção nisso, prestou atenção ao Álvaro Dias e mais não sei quem que estava baiando Dilma. E ele dizendo que a inteligência artificial nem é inteligência nem é artificial. É tudo programado por alguém. E cada vez mais nós estamos ficando dependentes disso. É o Google. Dá um Google. Dá o não sei o quê. A resposta está aqui. Ele disse, hoje eu chego numa sala de aula, eu procuro quem sabe fazer a raiz quadrada de tanto. Na mão, lá. Ninguém sabe. Vai na máquina. Ele disse, daqui a uns anos, quando ele chegar numa sala de aula universitária e disser, vamos multiplicar tanto por tanto, vai todo mundo correr para a máquina, porque ninguém mais sabe essa borda. Quer insistir e ficar no atraso? Não.
que o homem não pode renunciar é a pensar, é a raciocinar. Tem que mudar as formas de fazer, mas tem que raciocinar no que faz. A gente tem que dar sentido à vida da gente e dar direção a ela, porque nós estamos pensando. Porque nós somos gente. Porque nós somos humanos. O último fake news que eu achei ridículo. Mas tem muita gente que acredita. Lula vai se operar, quem vai assumir a presidência é a Janja. Olha a coisa mais ridícula. Todo mundo sabe que não é permitido na Constituição isso. E quanta gente comentou, botou fofoquinha e coisa em cima disso. Ou seja, existe gente besta dizendo besteira, porque existe plateia besta para atender aquela plateia. Já estou até com medo de ofender as bestas. Antes eu fiquei devendo, né, a história de Madalena. Mas é bom você saber que eu também já fui expulso de rádio também, viu? Cuidado com o seu lugar também. O Madalena foi na campanha de 1986. Eu estava falando lá na praça em Madalena, na hora da feira, quando um cara avançou lá com um facão imenso e cortou o fio do alto-falante, né, do microfone. É só uma passagem, né? Bem, na verdade eu uso música popular porque, como eu disse a vocês, eu quero ser um pedagogo, eu quero ser sempre um educador. E isso serve para você também como radialista, serve para todo mundo que usa a comunicação. A gente tem que falar, primeiro, que as pessoas entendam e adaptar o discurso da gente a quem vai ouvir, evidentemente. E também, eu acho que um dos males do mundo que não pensa, as pessoas costumam dicotomizar o pensamento para um lado, o coração para o outro. É preciso agir com razão e não com o coração. Bem diz o ditado que o coração tem razões que a própria razão desconhece. E uma delas eu diria que a gente, para falar com razão, precisa usar sempre também o coração. A gente não consegue convencer daquilo que a gente não está convencido. A gente pode enganar, pode fazer uma série de coisas, mas não consegue transmitir vida naquilo que a gente faz. E uma das coisas que eu acredito, se eu não acreditasse, eu não poderia ser educador. E quando eu falo educador, eu não quero falar do pedagogo pura e simplesmente. Eu amo a pedagogia, sou apaixonado pela pedagogia, mas toda profissão, todas as pessoas têm o seu pedaço de educador. É um pai com os filhos, às vezes os filhos com os pais, né? Paulo Freire diz que mestre não é... o Guimarães Rosa diz que mestre não é quem sempre educa, mas quem de repente aprende. Paulo Freire diz que o educador é um educador educando e que o educando é um educando educador. A gente troca ideias, né? Não tem sentido mais aquela pedagogia de impor, como eu que sei das coisas e jogo na cabeça de vocês. Então, é sempre bom pegar a parte do sentimento também, daquilo que acalenta a vida da gente, e nada melhor do que a música popular brasileira. Nós temos versos que foram feitos com o coração e que traduzem essa paixão que o coração tem. Eu me lembro um verso, me perguntaram um tempo desse, diga um verso bonito. Tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. É um verso que diz muito da dor que a pessoa está sentindo, que o outro não está ligando, né?
Então, e assim vem. Tem outros e mais outros e mais outros. Pixinguinha, Cartola. A música popular brasileira é cheia de coisas belíssimas. E uma das canções que eu gosto de usar, porque mostra a esperança, mostra a capacidade das pessoas mudarem, e que a mudança humana só tem sentido se for coletiva, nada é para ser individual. Faz parte da essência do homem o coletivo. Faz parte da essência do homem o ser mais, o avançar, o crescer. Quando eu simplesmente obedeço, eu estou renegando a minha capacidade de pensar. Eu tenho que fazer ou não fazer as coisas porque eu pensei que é ou não é assim. Isso é liberdade, isso é autonomia, a pedagogia da autonomia de que Paulo falava. E essa canção que eu sempre uso é uma canção não apenas de Chico, mas acho que é essa que você está se referindo, de Chico, Vinícius e Toquinho. São 3 gênios da música popular brasileira que se encontraram para fazer uma coisa mais genial ainda. E qual é a lição que essa poesia traz para a gente? A lição de que as coisas precisam mudar. Tudo precisa mudar sempre. Heráclito de Éfeso. Nenhum homem se banha 2 vezes no mesmo rio, porque nem o homem é mais o mesmo e nem o rio é mais o mesmo. Um filósofo mais moderno cantava nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vai e vem como uma onda no mar. E assim é a canção de Chico, Vinícius e Toquinho. Ela se chama Valsinha. Para mim, uma das mais belas canções da música popular brasileira. Um dia, ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar. Olhou-a de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar. E não maldisse a vida tanto quanto era seu jeito de sempre chegar, e nem deixou-a só num canto. Para seu grande espanto, convidou-a para rodar. Então ela se fez bonita como há muito tempo não queria usar, com seu vestido decotado, cheirando aguardado de tanto esperar. Não basta você ter a necessidade de mudança. Você precisa chamar mais alguém. Até porque esse outro alguém talvez tenha o mesmo sonho seu, mas que nunca saiu para sonhar aquilo, para fazer aquilo, porque nunca teve alguém que convidasse. Mas quando alguém vai e convida, ela pega o vestido guardado, novo, que não foi usado porque quem ia para a festa com ela nunca veio, veste-se, faz bonita e vai para a mudança. Então os dois deram seus braços, como há muito tempo não se usavam dar, e cheios de ternura e graça, foram para a praça e começaram a se abraçar. Era um, eram 2, foram para a praça e mostraram para os outros a novidade do amor que eles tinham. Ali dançaram tanta dança que a vizinhança toda despertou. E foi tanta felicidade que toda a cidade se iluminou. Era um, eram 2, era a praça, era a cidade se iluminando. A vizinhança despertando. E foram tantos beijos loucos, tantos gritos roucos, como não se ouvia mais, que o mundo compreendeu e o dia amanheceu em paz. Essa é a paz que a gente luta por fazer. Professor, novamente lhe agradecer pela sua companhia até aqui. Esse programa, essa edição do programa, sem dúvidas para mim, uma das edições que mais me engrandeceu, tanto em questão de conteúdo, como também espiritualmente.
quero dizer que o Ceará em Pauta estará sempre aberto para o senhor. Estarei, com certeza, no seu evento e irei articular pessoas para ir. E muito obrigado por sua companhia até aqui no Ceará em Pauta. Obrigado, Breno, e um abraço lá, principalmente para a meninada lá de Madalena, tá? E daí de todo o Sertão Central, que é a minha grande paixão. Perfeito. A você que me acompanha até aqui, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e até a semana que vem. Tchau, tchau e um abraço especial.